Eu vou conversar agora com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em ciências do solo, é responsável técnico e também comercial de uma grande empresa aqui da região Centro-Oeste, a Sementes Santa Fé. E nós vamos falar de um tema muito, mas muito interessante para você, produtor rural, que ainda não plantou o seu milho. Principalmente você que é pecuarista, nós vamos falar sobre o cultivo do milho com capim, uma modalidade que vem se destacando no meio agropecuário. Euraime, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que essa conversa nossa vai deixar muita gente aí informado sobre plantar milho com capim. Tudo bem? Tudo bem. Euraime, nós estamos numa época agora, muitas regiões ainda não plantaram, e tem muito pecuarista querendo plantar milho com capim. Mas não é você simplesmente plantar o milho e, como muita gente faz, joga a semente a lanço, depois passa um rolo por cima tal para compactar essa semente. A coisa não é bem desse jeito. Você tinha que ter planejado isso muito tempo antes, inclusive no preparo do solo, aplicar um calcário, aplicar um gesso, enfim, uma série de procedimentos já devem ter sido feitos para ter um resultado bom. É mais ou menos isso? Exatamente. A lavoura de milho ela tem que ser conduzida tudo dentro da técnica, né? Desde o pequeno produtor ao médio grande, com análise de solo, calagem, gesso, adubação adequada para a cultura. E os sistemas integrados, que é a integração lavoura-pecuária, ela também segue esse preceito do consórcio, né? Escolhendo a cultivar correta de forrageira a ser utilizada, né, para silagem ou para grão, isso tudo vai determinar de cada necessidade de cada produtor rural. Bom, hoje essa prática de plantar milho com capim, nós sabemos que às vezes a pessoa, ele é só agricultor. E nós sabemos também que outros são só pecuaristas. Mas a técnica de você plantar o milho com capim ajuda muito o solo, não ajuda? Ajuda. E essa tecnologia de você plantar o milho com capim, tem certeza absoluta, independente do tamanho, pequeno, médio, grande produtor, você pode tranquilamente ter um pasto logo depois da colheita, até lá por volta de março, abril, um pasto verde, né, Euraime? Desde que seja feito dentro da tecnologia. O que você orientaria um produtor que já comprou a semente de milho, comprou a semente de capim, o adubo e vai fazer esse plantio ainda? Normalmente o agricultor ou o pequeno pecuarista, ele planta-se o milho para silagem solteiro, a grande maioria dos produtores. É verdade. Né? E com isso ele está tendo uma perda de tempo financeiro e de proteção do solo muito grande. O que nós orientamos? Ele fazer o consórcio, a associação da forrageira, escolhido ou desejável, junto com o milho dele para silagem, quando for implantar esse milho. Quais são os benefícios? Vai auxiliar a produtividade do milho, não atrapalha, é ao contrário que a grande maioria dos pecuaristas e produtores rurais acham, desde que seja conduzido de forma correta. Então tem as técnicas a ser utilizada, os procedimentos a ser utilizado, de manejo, a hora de jogar, quantidade de semente a ser utilizada, controle de herbicidas no momento certo, a altura certa de colheita para silagem, principalmente, e depois deixar o capim rebrotar para utilizar na entre-safra com os animais. Então aí vem aquela clássica pergunta. Eu tenho uma plantadeira, eu já comprei meu milho, já comprei meu adubo, minha semente. Essa semente do capim, ela entra onde? Ela entra junto com o adubo, ela entra com quem? Junto com o milho não pode. Ela é jogada a lanço. Como é que eu faço essa aplicação da semente? Como é que eu planto a semente? Correto. Nós temos que entender a estrutura de maquinário individualmente de cada produtor rural. Sim. Né? Mas de maneira geral? De maneira geral, o que o grosso vai ter dos agricultores e pecuaristas são: ele tem um vincom, que é os funis, né, para distribuir a semente. Nós não recomendamos utilizar a semente forrageira junto com o adubo de plantio do milho. Por quê?
Quando você coloca no adubo de plantio do milho, se a profundidade do adubo tiver abaixo de 4 ou 5 centímetros de profundidade, você vai atrapalhar a germinação com uniformidade da semente de forrageira. Então você não vai ter a forrageira pós-colheita para silagem do milho. Então o procedimento correto é: distribua a semente de forrageira no mesmo dia que vai plantar o milho. Então o primeiro passo, distribui a semente de forrageira a lanço em área total. Antes do milho? Antes do milho, mas na mesma sequência, no mesmo dia de plantio. Então, primeiro passo, distribuir a semente da forrageira. Segundo passo, se o espaçamento na entrelinha do milho for maior que 50 centímetros entre carrinho de milho, nós utilizamos uma niveladora fechada para dar condição da semente forrageira germinar com uniformidade. Próximo passo, venho plantando milho em seguida. Tá? E um fato importante, a integração ela não muda de forma alguma a quantidade de semente de adubo recomendada para o milho. Se ele usa 300 kg a 300 kg, se é 400 kg a 400 kg. E também não muda a quantidade de adubo de cobertura. Se ele vai usar ureia em cobertura, 200, 100 kg de ureia... Permanece do mesmo jeito? Permanece. Como se não tivesse o capim ali, a semente do capim. Exatamente, como não tivesse a forrageira junto. Só que tem um detalhe muito importante. O produtor, ele tem costume de fazer adubação de cobertura com 25 dias pós-plantio do milho. E quando é integrado, tem que se fazer no V2 do milho, que é mais ou menos entre 3 a 15 dias pós-plantio. É quando ele está mais ou menos assim, com 10, 12 centímetros de altura? Mais ou menos entre 8 e 10 centímetros. Só que ele está com V2, é 2 folhas do milho verdadeiro. Saiu 2 folhinhas, você vai e faz a adubação de cobertura. Que é exatamente o momento que o milho está precisando da primeira adubação de cobertura. Se ele deixar passar lá com 30, 40 centímetros o milho, que é o normal, né, um mês mais ou menos, Exato. Né, o que vai acontecer? Nesse momento, o milho ele já fechou todo o seu potencial produtivo. Então, o produtor perdeu o time de adubação. Vamos dizer assim, na entrelinhas, ele está perdendo o investimento do potencial do milho que ele poderia produzir. Então, ele está fazendo investimento tarde no milho. Passou o time de fazer adubação de cobertura. Então, um dos grandes segredos para quem planta um milho com capim é quando o milho tiver com 2 folhas, mais ou menos 8 centímetros de altura, de tamanho, é a hora de você fazer a adubação de cobertura. Passou desse tamanho, desse prazo, o prejuízo já passa a ser grande, o milho já não aproveita o que deveria aproveitar. Perfeitamente. É isso mesmo. É exatamente isso que acontece. E na hora da colheita? Aí depois eu sigo os trâmites normais, tudo certinho. Normalmente até eu colher meu milho. Qual é a altura da colheita que eu vou fazer se eu quiser fazer silo? Antes da colheita tem um detalhe importante que eu chamo a atenção pelo seguinte, que é o controle de herbicidas. Sim. Normalmente o produtor faz o controle de herbicidas recomendados, de folha larga e folha estreita, e depois isso aí que faz a adubação de cobertura. Por isso que normalmente ele faz com 25, 30 dias. Da forma que nós temos utilizado na prática faz a adubação com 15 dias, estou reforçando, isso é um ponto importante. Sim. Após isso aí, 7 dias faz o adubo, faz o controle químico de herbicida somente o de folha larga. E na altura de corte, na hora que estiver no ponto de silagem, na altura de corte, ele tem que cortar em média com 30 centímetros de altura. Por quê? Se ele cortar baixo, que é normalmente que se corta, que é 15, 10, ele vai acabar com a estrutura do capim. Aí o capim não vai ter condição de ter um rebrote com uniformidade e pode chegar até morrer o capim. Bom, então fica essa dica importante do Euraime. Eu trouxe o Euraime aqui porque eu sei que você que ainda não plantou e vai plantar milho com capim, tem que observar muito esses cuidados para você não ter prejuízo. Euraime, eu só queria um telefone para que se alguém tivesse alguma dúvida e quisesse ligar para você. Qual que é? 62? 62 é o 98147 98147 3607 3607. E tem um outro da empresa, que é meu WhatsApp, que é o 8303... É o 98303... 4040. 4040. Então, veja bem, você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, pode ligar para o Euraime. O telefone é esse que está no seu vídeo aí, 62
98303 4040. Euraime, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu vou te trazer mais vezes, porque tem muita coisa ainda para a gente passar para o nosso público em nível nacional. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome da Semente Santa Fé, nós agradecemos, estamos à disposição. Tá ok, obrigado, Euraime. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: faça o que você pode, com o que você tem, no lugar onde você está. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.